começando agora o Bispo Fê em Família, no seu domingo aqui pela Rede Gospel de televisão. E todo domingo nós temos um encontro marcado com a alegria, com a felicidade, com o amor de Deus, com tudo aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que querem conhecer mais a Jesus. E hoje, gente, eu estou recebendo convidados muito especiais. Sempre, todo domingo tem algo especial, preparado com muito carinho pela Rede Gospel para a tua família. Hoje a gente vai conhecer a história do Leonardo e a mãe dele, a Ana Keila Lima. Eles vão nos contar como eles superaram dores, desafios, crises familiares, mostrando o poder da fé, o poder da oração, o poder da transformação que há em Jesus Cristo. E também a gente recebe hoje o Dr. Rica. Sabe esses problemas de condomínio? Parece que é pequenininho, mas geram grandes problemas de convivência. Hoje ele vem explicar quais são os seus direitos, os deveres e quais as soluções práticas para que você consiga conviver dentro do teu condomínio com paz. E também hoje na cozinha, você sabe que sempre na cozinha tem algo especial todo domingo aqui para você, né? Hoje eu recebo o chefe Eric Salles para preparar um arroz libanês, que olha, o arroz libanês eu tenho uma memória afetiva absurda, é delicioso. Você vai aprender a fazer o tabule também, que é essa salada que vai com tudo, super saudável, e trazer os aromas e as tradições libanesas aqui também no nosso Bispo Fê em Família. No programa de hoje também, Cláudia Mettner, minha querida Cláudia Mettner, que é personal stylist, vai apresentar 4 looks inspiradores, explicar como você vai viajar com 4 looks, você vai conseguir fazer várias composições e estar com uma mala enxuta, porque hoje a nossa indicação são todos os looks de seda da Parreche. É possível sim você estar elegante, passar a estação sem ter que fazer investimentos de muitos looks. Com 4 looks você vai fazer praticamente todo o teu armário da semana, do mês inteiro. E para começar, ele que faz muito tempo que eu não revia, mas como o Bispo Fê é em família, eu tô revendo um convidado muito especial, Robson Monteiro. Bispa. Que prazer te receber. Seja bem-vindo aqui, Robson. Obrigado. Robson, que prazer estar aqui, a viu? alegria é toda nossa. Fiquei feliz que você ia estar aqui com a gente hoje. Faz tanto tempo que eu te entrevistava tanto na época de Clipe Gospel, verdade, né? Não é? A última vez que nos encontramos foi em 2013, na Expo Cristã. Foi, verdade. Quando nós estávamos lançando pela Sony, o Renascer Praise. E eu estava lançando o meu. Isso. Verdade. Bom, o Robson, quem não lembra, né? O anjo do Raul Gil, não foi, Robson? Isso. Ele encantou todo o Brasil ali, levando louvores, adoração, foi uma explosão, né, Robson? É verdade. Que você viveu nesse momento da tua carreira. E hoje, como é que foi esse momento? Foi o começo, né? Foi. A gente vem da grande experiência da igreja, né? Dos cultos. E eu havia lançado um CD de pequena produção que não estava dando certo. Aí fui pro Raul Gil, cantei um hino lá e aí Deus tinha um propósito, né? Para que o meu nome fosse levado, para que eu pudesse começar essa história musical, né? E a partir daí a gente tem colhido frutos deste trabalho. E eu acredito que, na verdade, esse princípio foi o começo para que eu entendesse o propósito de hoje, né? O que eu tenho vivido hoje. Já se passaram 25 anos, Bispa. Meu Deus, como a gente tá novo, né? Eu acabei de fazer 50 anos, Bispa. Caramba, 50 você tá brincando com essa cara de bebê aí. 50, Bispa. Tá casado há 20 anos. Tenho pai 4 de filhos. 4 filhos. Robson Júnior, 18. Miguel, de 17. Rafaela, de 12. E Deus nos deu a Laurinha, que hoje ela tá fazendo 2 aninhos. Ai, que família. Olha que lindo. Linda! Minha bênção, né? 4 São filhos, lindos, Robson. Meu Deus! Eu e Gisele, a gente é abençoado, porque nós vemos de uma família, de famílias feridas, né? Mas desde quando nós casamos e nós entendemos o que Deus tinha para nós, o Senhor da nossa casa gerou uma família curada, restaurada, né? Então assim, hoje eu posso refletir sobre os meus filhos, a minha história do passado, não lamentando o passado, mas dizendo que você pode mudar a página e começar uma nova história debaixo da presença, da bênção. E eu vivo de testemunhos sobrenaturais, né? Eu acredito que
nem se fala mais da carreira musical, mas do ministério que Hoje Deus tem usado. Ministério. Ministério, Robinson. Deus tem me levado a viver coisas sobrenaturais. Recentemente, há um ano atrás, a nossa filha Laurinha, ela teve uma parada respiratória na sala de casa. Não. A pequena? A nenenzinha. Meu Teve uma parada. Deus Estava na cozinha do com a minha esposa conversando e ela estava com a babá. A babá voltou desesperada com a menina sem respirar. E nós vimos o poder de Deus naquele momento. Eu tenho testemunhado que o Senhor, Ele é bom em todo tempo. Mas assim, você ouvir o testemunho de outro é uma coisa. Agora, você pegar a sua filha sem fôlego, né? Nós literalmente pegamos a nossa filha sem vida e oramos, clamamos ao Senhor. E olha que coisa engraçada, Deus trabalha num propósito, né? Sempre. Porque assim, eu sempre cuidei, me preocupei com o plano de saúde, o melhor para as crianças, mas a minha filha foi levada pelo SAMU. E eles colocaram a menina no primeiro hospital que tinha, porque ela não podia ficar sem respirar. Não. Chegando lá, a médica trouxe muitas palavras para minha esposa, dizendo que ela teria fortes sequelas por ela não estar respirando por 5 minutos. Mas para nós foi 5 horas, uma eternidade. E eu, naquele momento, me coloquei em oração, porque eu aprendi desde pequeno que nós somos aquilo que nós falamos. E nós profetizamos. E eu não sirvo Deus de cantar. Eu sirvo ao Senhor porque Ele reina na nossa casa. Amém. Na minha vida, no meu casamento, com a minha esposa, com os meus filhos. E nós clamamos e passou-se os dias eu cumprindo a agenda, Gisele no hospital. E eu dizendo para os meus filhos, olha, Deus continua sendo Deus, independente do resultado. Amém. Mas a alma do pai estava com o coração quebrado. Eu não imagino. E quando veio o diagnóstico... Quantos dias que ela ficou no hospital? Ela ficou 3 dias no hospital, e a médica fez exames, virou a menina de ponta cabeça, e eu dizia, Senhor, ela não vai ter nada, ela vai ter testemunho como eu no altar. Porque eu tenho vários testemunhos, testemunho de UTI, testemunho de solidão, testemunho de cura, e minha filha... Depois de 3 dias, a médica disse para minha esposa, olha, leva ela para casa, porque essa menina não tem nada. Cheia de vida, porque o Senhor é bom. É bom, Deus é bom o tempo Então eu tenho todo. que falar que não é carreira musical, bispa, Amém. é ministério. Amém. E eu digo que o Senhor tem nos forjado a viver isso com verdade. Porque a igreja é essa, nós teríamos aflições, mas nós viveríamos o sobrenatural, né? É a nossa canção. A resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Mais um. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Perfeito, sempre é Por isso que eu canto a canção Eu Clamo a Ti. Amém. Porque a Bíblia diz, clama a mim, responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes. E Deus tem me levado pelas nações, pelas igrejas, por lugares para dizer, olha, ainda não é o fim, Ele não deu a última palavra, né? A última palavra sempre vai vir da boca do nosso Deus. Vamos ouvir esse louvor Clamo a Ti? Vamos, querido. Vamos lá, Robson Monteiro, eu matando as saudades hoje aqui no Só Fé em Família. Seja curado. Quando a ilusão desaparece, minha fragilidade é revelada. Quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada. Quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a Ti. És meu consolo, eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti. És meu consolo, eu clamo, Tu és aquele que me guarda, confio em Tua palavra, eu não temerei, eu não temerei, é fortaleza minha salvação, estou seguro em Tua forte mão, eu não temerei. Perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me fez ou para onde vou, eu clamo a Ti.
És meu consolo, eu clamo a ti. Eu clamo a ti, em meio ao choro. Eu clamo, tu és aquele que me guarda. Confio em tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em ti. E ainda que a figueira não floresça, mesmo que o esperado não me aconteça, eu confiarei, eu confiarei e descansarei em ti. Eu me alegrarei e descansarei em ti. Eu não temerei, eu confiarei, eu não Tu és aquele que me guarda, confio em tua palavra, eu não temerei, eu confiarei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em tua forte mão, eu não temerei, eu confiarei em ti. Que louvor Linda canção, né? abençoado! Demais! Linda canção. Você fez uma versão, Robson? Na verdade, essa canção ela é autoral, né? Ah, é? E assim, ela é inédita, mas ela tem falado muito o que eu tenho vivido hoje, né? A gente realmente entrou no quarto de oração. Aleluia! A gente entrou na dependência, né? Então não é mérito, é favor, é graça. E graça a gente não se explica, né? Graça a gente vive, milagre. Por mais que eu conte, né? Por mais que muitos queiram diminuir o que Deus está fazendo na minha casa, com a minha filha. Quem estava lá, eu e minha esposa, a gente viu cuidar de Deus. Claro. Né? E agora a menina está fazendo 2 anos e ela tem... uma menina esperta, inteligente, cheia de vida, e a gente vê ela correndo, a gente fala assim, olha o nosso milagre. Amém. Se não for ao Senhor, hoje nós estaríamos chorando. Mas mais uma vez o Senhor, Ele provou o favor dEle sobre a minha casa, né? Quando a gente vive um milagre com Deus, é por isso que na palavra, quando a pessoa vivia um milagre muito grande, até o nome dela era mudado. Muda. Abrão para Abraão, Saulo para Paulo, porque muda a nossa perspectiva de vida. Sim, você deixa de valorizar o que não precisa ser valorizado e você começa a realmente colocar a sua dependência naquele que precisa ser, né, olhado. E assim, é lógico que eu nasci para cantar, é lógico que eu lutei, é lógico que o mesmo Raul Gil foi maravilhoso na minha vida, na minha caminhada, mas aquele Robson, ele começou a caminhar em degraus, subiu degraus, desceu degraus, o Senhor tirou o ego, aparou as arestas e disse, olha, existe um propósito. Né? Mas isso é importante, Robson, porque já era um ministério desde o começo. Sim, com certeza. Mas veio muito sucesso. Sim. E você era novo. Quantos anos você tinha? Eu estava com 27, 26, 26, nesse meio. E aí você falou agora de algo que realmente às vezes derruba muitas pessoas, que é o ego. O ego.
Como é que foi essa lapidação do ego, Robson? Para esse Robson que eu tô vendo vamos aqui ser hoje. verdadeiro, né? É lógico que você passa um tempo sendo aplaudido, as pessoas querem a sua presença. Então, se você não toma cuidado, o nosso inimigo ele vai massageando o seu ego. Ele enganou 1/3 dos anjos, né? Como ele não vai seduzir uma carne, um homem, né? Então você acha que você é tão necessário. Mas quando Deus ele diz assim, peraí, vamos colocar o pé no freio e eu vou te mostrar quem realmente tem poder. Se não for eu, é aquele corinho que a gente canta, se puxar da tomada, não canta, não prega, não ora, não faz mais nada. E eu comecei a perceber isso aonde? Na minha caminhada, né? Não era só sobre cantar, né? Para falar a verdade, o que mais acontece comigo é que muitas das vezes eu testemunho mais com a boca fechada, né? Falando do que cantando, né? Cantar é só uma das armas. Mas eu aprendi uma coisa, dobrar o joelho e orar. Amém. Eu comecei a me humilhar, né? Então, quando eu via algo sobre a minha casa, sobre os meus filhos, porque como eu disse para a senhora, eu vim de uma família, infelizmente, ferida. A senhora é respeito eclesiástico. Amém. Né? Tá bom. Você veio de uma família ferida. Ferida, meus pais separados, eu e a minha irmã, nós crescemos com feridas emocionais. Isso é verdade. E o que acontece? E eu tinha 2 opções, ou gerar essa ferida e me ferir mais, e ferir o meu casamento, ferir os meus filhos, né? O começo do meu casamento foram feridas, porque aquele Robson ainda estava com aquelas feridas, um menino, né? Mas quando eu entendi que Deus trouxe a Gisele para me auxiliar, para cuidar, para eu me sentir amado, me sentir família, aí eu comecei a ver diferente, quando Deus me deu o Júnior, o Miguelzinho, a Rafinha, e chegou a Laurinha, aí quebrou o ego, né? Porque assim, a gente sabe que se a mão do Senhor não estiver sobre a nossa casa, sobre o sangue do Senhor não estiver sobre os umbrais, o mal chega e prevalece. E o que eu mais oro é que os meus filhos vejam em mim, não o pai que tem sucesso, o pai que é reconhecido como cantor, mas assim, o homem de Deus. Aquele que carrega a arca, carrega a presença. Amém. E aí veio os testemunhos, né? Amém. E eu, uma coisa não mudou em mim, eu continuo quebrado. Eu tenho o coração quebrado. Amém. Isso é tão bom. Pelo favor do Senhor, É tão né? bom a gente se quebrantar diante de Deus. É tão bom a gente poder tá diante de Deus livre. Dependência. Sem religiosidade, né? Sem aí religiosidade eu vi uma frase, eu vou levar ela para minha vida, né? Porque assim, o religioso, ele não é nem quente nem frio. Foi a senhora que falou. Tá? O religioso, ele é morno, né? Então assim, ele se sente no direito de colocar pessoas no céu ou no inferno. E a graça, quando você lê a Bíblia, você abre a Bíblia e lê, Jesus não fala sobre isso. Não. Vinde a mim. Vem a mim, deixa que o resto eu faço. Deixa eu Deus ser Deus, né, eu te coloco no lugar que você precisa estar, né? No seu lugar de servo e adorador. Isso tem refletido em mim. Amém, amém. E o Robson, você teve um episódio que você, querendo cuidar da tua imagem, sim, você teve começou a se relacionar com remédios de emagrecer. Fortíssimos, né? Virou uma dependência. Eu me tornei dependente de remédios para emagrecer, com miligramas altíssimas. E assim, porque... O que você tomava, Robson? Anfepramona, 90 miligramas. Só que eu tomava assim, de acordo com a minha vontade. Acordava, tomava o remédio, meio-dia tomava outro. Até que um dia o meu corpo veio o choque, né? Eu acordei e não sentia as mãos nem as pernas, não sentia o meu corpo. Saí da minha casa amarrado numa maca, direto para a UTI. Eu já tinha ido para o Raul Gil, já estava no Raul Gil. Deus já tinha mudado a minha história musical. E lá na UTI, o Senhor falou comigo. E essa voz, essa presença, que quando a gente ouve Ele, quebra. E assim, se tivesse sido algo do Robinson, do homem, eu seria a mesma pessoa. Mas Ele veio e falou assim, eu não preciso de cantores. E eu entendi essa palavra, eu não preciso de cantores. Eu estou em busca de adoradores, verdadeiros adoradores. E essa palavra me trouxe vergonha, bispa. Porque é muito bom a gente ser bom naquilo que a gente faz. Isso não é pecado. Não. Mas o pecado é você entender que aquele que te dá entendimento, se você não entender que é aquele que te dá entendimento, você vai acabar vivendo o quê? Como Lúcifer, síndrome de Lúcifer. Eu me amo, eu sou o melhor. Só acontece se eu estiver. Não acontece. A vida vai continuar sem você. É exatamente você ser um bom instrumento, né? Porque um instrumento bom, é claro que se você pegar um teclado ruim, um teclado bom, o som é diferente. Mas a gente sabe que ele por si só não vai emitir som nenhum. Não, se não tiver alguém.
Então, essa imagem, a minha oração sempre, sabe, que eu possa ser um instrumento na ação, mas um instrumento afinado. É um instrumento afinado. Então, é o que você falou, na nossa visão tem muito isso, da excelência. Um instrumento verdadeiro, né? Sincero. A gente faz verdadeiro. A lição de casa, né? Eu não chego na igreja para sentir a presença de Deus. Eu caminho com a presença. Né? E lá eu me edifico ainda mais. Eu não vou ensaiar na igreja, porque lá... Não, em casa eu já saio com a minha tarefa, porque eu aprendi que o que Ele colocou sobre mim tem que ser executado com perfeição. Isso é o que a gente tem ensinado para os filhos, né? Eu e minha esposa, né? Você não vai fazer isso na última hora, que não vai ser perfeito, né? Você tem que dedicar para conhecer. Isso é até você provar para o Senhor que você ama o que Ele te deu. E como é que foi sair desse hospital? Sair desse hospital com outros olhos. Foi o que eu falei no começo. Deixei de valorizar o que era... o que eu valorizava e não tinha necessidade, né? Na verdade, eu tinha que viver aquele momento, agradecer a Deus por aquele momento, entender que eu só fui para lá e Deus mudou a minha história naquele programa, porque pessoas precisavam ver o que Ele tem, como Ele tem poder para fazer, né? Deus não muda o meu ego para eu ser aplaudido. Deus não muda a minha história para eu ser aplaudido. Deus muda a história do Robson para que o A, o B, o C entenda que ele também pode ser restaurado e Deus pode levantar ele e colocar em lugares altos. Ser testemunha. E ali você se libertou, porque se libertar disso foi um processo. Mas me libertei, confesso para bispa que foi uma coisa assim, aquela libertação que foi assim, sempre eu queria ter recaída, mesmo com todo aquele desespero, sentença de morte, que eu não ia sobreviver, que o pulmão fechou, a voz estava lesionada. Até a voz, porque o remédio ele desenvolveu um ácido que feriu a minha laringe, né? E até a voz foi ferida. Mas a verdade é o seguinte, que a partir daí eu comecei a entender que não é meu mérito, é o favor do Senhor. E eu vou ter que falar que é o favor dele, bispa, sempre. Claro. E a Gisele, a minha esposa. Gisele, você não vai voltar para esse túnel. Quando eu achar, vou tomar remédio. De novo, Robson, cuidado, Robson, com Deus não se brinca. Então, assim, a mulher sábia, né? E ela sempre diz assim para mim, cuidado, Deus te deu a bênção de poder sair e testemunhar. Só que cuidado, você está voltando. Então, assim, agora sim eu sou livre. Glória a Deus. Como é que você está mantendo hoje a forma? Tô bem, olha só como eu tô bem. Ótimo, acho que eu te vi. A vez que eu te vi mais magro, Robson. O casamento me fez bem. Os filhos. A minha esposa me obriga a comer salada. Gente, você casou com uma mulher sábia demais. Gisele me obriga a comer salada. Eu quero ter longevidade para pregar o evangelho, é lógico, mas para ver o filho dos meus filhos, se o Senhor não voltar, né? Eu amo a minha esposa, eu quero envelhecer junto com ela, eu quero que meus netos vejam que casamento lindo que Deus deu para o vovô e para a vovó, né? Então, assim, eu acho que virou essa chave na minha mente e eu me cuido. Isso se transformou em comportamento. Sim, virou um comportamento. E até para você ensinar o menino, não adianta falar. Não. Você tem que falar, né? Eu falava pro meu filho pequenininho junto, você tem que comer salada. E um dia ele falou assim, papai, mas você não come salada. E aí começou a vir aí veio a prática, né? E tá vendo? O menino te coloca em lugar que você fala, meu Deus, e agora tem que comer a salada. Filho é demais, né? Filho ensina muito a gente. E muda a gente também, né? Muda bastante, né? Qual é hoje, você acredita, teu filho mais velho já tem 17? 18. Tá indo pra faculdade já. Olha, o maior acerto que o Robson pai pode dizer, puxa, eu desejei, alcancei, que você não queria repetir da história que você trouxe dos teus pais. Eu sou um super pai. Eu olho para os meus filhos com amor. Eu admiro cada um. Eu abençoo eles. Eu olho para eles e falo, vocês são o melhor que Deus me deu. Desculpa. Não vê, filho, né? E eu acho que o maior acerto foi a Gisele me amar. Não pelo cantor, mas pelo homem que eu sou, né? Mesmo tendo limitações, falhas, que eu não sou perfeito. Mas, assim, nós dois, às vezes, eu e minha esposa, a gente está dirigindo, eu vou buscar ela no trabalho, e aí eu fico conversando com ela, e às vezes eu quero voltar para um túnel, e ela fala, filhinho, que a gente se trata de filhinho, né? Ela, filhinho, olha como Deus é bom com você, Deus te tira de dentro de casa para você encontrar pessoas para dizer assim, olha, eu tenho um propósito, Deus, através da sua vida, eu conheci Jesus. Olha que coisa linda. Os meus filhos falam assim, papai, ora, porque quando você ora, o Senhor responde. Aleluia. Então, assim, eu estou acertando. E o meu maior medo é repetir um passado que eu não vivi.
E eu não quero viver isso. Eu quero que meus filhos olhem para mim. Não preciso ser herói deles, mas que eles sempre vejam assim, ó, papai sempre esteve do meu lado. Amém. Sempre. Eu acho que esse é o meu maior acerto, né? Meu casamento que é... bem, você encontrou eu a mulher encontrei a sábia pessoa de da minha Salomão, vida. né? Gisele é uma moça simples, linda, uma mulher de Deus, uma menina humilde. O pai dela sempre foi um homem humilde, mas rico em sabedoria, né? Uma mulher em literatura. sábia. E ela faz ver o Robson enxergar algo que eu não via. Eu achava que eu só nasci. No começo eu pensava assim: a única coisa boa que eu tenho é ser cantor. E ela enxergou melhor em você. E ela falava assim, não, isso não é nada, você tem outras qualidades, você é um super pai, você é um super marido, você é um cuidador, você é zeloso. Então assim, ela me fez ver um Robson que muitas vezes eu não queria olhar. Robson, é tão importante, eu quero agora falar com você, mulher, porque às vezes o teu marido, ele ainda não é aquele homem que você sonhou, ainda não é. Mas ao invés de você colocar palavras, você é ruim, você é maldoso, olha a sabedoria de uma mulher ajudadora. Olha, isso aí que todo mundo admira é o menos. Você é bom pai, você é um servo de Deus, colocando palavras de bênção sobre a vida do marido dela. E depois de 20 anos desse relacionamento, olha os frutos que ele escolhe. Então é importante que a esposa, como ajudadora, né, Robson? Sim. Ocupe esse lugar, claro, como mulher, mas antes de tudo como uma serva de Deus sábia, que tem palavras de sabedoria que edificam um lar. O edificar, o ajudador, as pessoas falam muito sobre só submissão, mas quando Deus formou, Deus falou, eu vou fazer uma ajudadora. É isso aí. Essa é a identidade da mulher, né? É isso aí. E é uma mulher que ajuda o quê? Ajuda o marido a ser melhor, aos mesmo filhos. Eu errando com ela, né, Bispa? Quantas vezes eu errei com a minha esposa e ela contornava a situação. Uma vez eu tive uma situação com ela que eu vim de uma infância muito ferida. Então, assim, ela falava A e eu respondia B. Ela falava C e eu D. Tá. E aí eu achava que ela estava me afrontando. Tá. E um dia ela estava na cozinha, ela falou algo e eu achei aquela afronta e eu comecei a ser grosso, mal educado com ela. E aí eu tratei ela mal. Aí eu estava no banheiro, ela entrou dentro do banheiro e olhou para mim bem nos meus olhos e falou assim, filho, você não é o seu pai e eu não sou a sua mãe. Nós vamos construir uma família. Sabe, Bispo, eu me senti tão envergonhado, porque o que eu mais temia eu estava me tornando. E aí, a partir daí, errei outras vezes, lógico, mas a partir daí a antena já ficou... Opa, eu não vou repetir. Não vou, meus filhos não vão crescer. É uma nova história, uma nova família. Tanto que a gente parece que não sai da quinta série, né? A gente ri muito, a gente compartilha muitos testemunhos. Ela estava mais ansiosa do que eu para vir aqui. E ela falava assim para mim, fala para Bispo o que Deus tem feito com a gente. Amém. Que nós somos uma família missionária. Amém. Que você, mesmo com a nossa filha sem vida no hospital, você teve que cumprir um ministério, porque nós acreditamos em quem nós cantamos, porque nós cantamos. Fala para ela que a autoridade, o legado que a senhora, a Bispa Sônia, o apóstolo Estevão tem sobre a nossa casa. E não é para falar, para massagear ego, não. Quantas madrugadas a gente coloca a canal gospel lá e a gente ouve a Bispa falando, lindíssima, Amém. né? Ai, Bispa Sônia, de Deus, mulher sempre de com Deus. uma palavra de Deus, sempre com uma palavra de Deus. Sempre. Eu falo como filha, falo como ovelha, falo como... Ela é a minha Bispo, pastora. eu te acompanho e eu conheço a sua palavra. Uma vez a senhora falou que a lembrança que a senhora tem da sua mãe, que toda vez a senhora volta para casa e vê a sua mãe sentada orando. E essa palavra foi tão forte para mim, que eu quero que meus filhos vejam eu assim. Amém. Eu quero que meus filhos olhem. Eu vejo o jeito quando seu pai faz aniversário, como que você fala com ele, como vocês se tratam, é lindo. E assim, isso reflete na gente. Amém. Reflete. Amém. E é por isso que quando, eu não estava mais fazendo programa. Nem semanal, nem diário. E aí o pessoal da equipe, Bispa, volta. Eu fui falar com Jesus. E aí Deus falou, o que está no teu coração? Eu falei, eu amo as famílias. Deus, eu amo as famílias. E aí Deus falou, então,
volta para falar com as famílias. E aí nasceu o Bispo A Fé em Família. Que lindo, né? Porque cuidar da nossa família... É um desafio. É um maior desafio, é a maior alegria... E um privilégio. E o nosso maior sucesso. Ah, não tem... O nosso culto começou em casa. O primeiro e lindo ministério. Robson, Deus abençoe você. Amém, Bispa. A Gisele, os Obrigado. teus filhos. Obrigado. Volta mais vezes. Volto Vem sim. aqui, vai com a família inteira. Porque às vezes eu tô longe, mas eu tô perto. Que amém. Porque eu tô sempre ouvindo, admirando, e orando. Glória a Deus por cada um que mantém. Eu sempre agradeço os gideões. Por quê? Porque se não fosse o teu amor, o teu amor. Às vezes eu estou na rua, um gideão, e eu oro pelos gideões todos os dias. Fala, bispa, eu faço parte, eu sou um gideão. E é por tua causa que essa emissora está no ar. Como o Robson falou, não somos nós só somos um instrumento que sonhamos para Deus. Uma emissora que falasse do amor de Deus 24 horas por dia. E quando eu ouço esse testemunho do Robson, da família dele, daquilo que eles recebem de amor, de palavra, eu preciso agradecer a você que é gideão, porque é por tua causa. Às vezes a pessoa, um dia uma moça falou, bispo, eu participo com R$10 por mês. Eu falei, querida, você faz algo. Você faz algo. Tantas pessoas que podiam fazer e não fazem nada. E esses teus R$10 são tão preciosos, né? Porque essa mensagem está entrando nos lares e está impactando a vida. Então, eu estou sentindo mesmo o Espírito Santo agradecer a você. Porque às vezes a gente quer fazer coisas, a gente gostaria de ir nos hospitais, a gente gostaria de ir nas cadeias, a gente gostaria de ir nas comunidades. Às vezes a gente não tem o tempo, às vezes a gente não tem o recurso, às vezes a gente não tem o caminho, mas o rádio e a TV está chegando lá. Graças a você, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus mesmo. Robson, que bênção! Obrigado, Bispo. Obrigado. Que bênção conversar que alegria com você. Aqui, viu? Alegra meu coração. A última vez que eu estive aqui, com a família toda. volto. Eu falo que eu volto com a minha congregação, né? A última vez que eu estive aqui, eu estive como cantor. Hoje eu volto como ministro, Aleluia. Né? Sabendo o que Deus tem feito, né? A vida tem nos quebrado e tem nos mostrado que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né? Aleluia. E é sobre isso. Nós temos muito respeito, muito carinho. Nós, eu, Gisele, né? E a senhora estava falando com os gideões e eu estava pensando quantas madrugadas Deus usou a sua voz, a voz do apóstolo, da bispa, para ser uma brisa na casa de alguém que estava sofrendo. Como foi na minha vida, né? Em casa também. Palavra de fé, o seu podcast. E eu peço a Deus que a Rede Gospel esteja cada vez mais presente nos lares. Porque o nosso alvo é o quê? Cuidar da família. Sempre. Os nossos filhos. Salvar vidas. Os nossos filhos. Cuidar das famílias, levar esperança, salvação. E um verdadeiro evangelho. Sim. O evangelho da palavra. Da palavra e do amor. É isso aí. Né? É isso aí. Da palavra. E eu quero ouvir mais, então, do nosso adorador. Amém. Adorador. Robson Monteiro, estou bispa. em tuas mãos. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Deus abençoe Amém. muito. Deus abençoe. Não te desanimes, não temas mal algum. A luta logo passa, a alegria cedo vem. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos
querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. E quando as lutas vêm, parecendo não ter fim, e logo seus amigos querem te abandonar. Tem alguém chamado Cristo, sempre vai te consolar. Se o coração está ferido, levante as mãos e diz: eu sei que tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Eu posso suportar. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Com Cristo tudo posso, eu posso. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Não importa o que me aconteça, estou em tuas mãos. Estou em tuas mãos. De volta aqui no Bispo Fé em Família. E viver em condomínio muitas vezes pode trazer sim conforto, segurança, mas também pode gerar muitos conflitos de relacionamento. Os estudos do IBGE mostram que mais de 30% dos brasileiros hoje já vivem em condomínios e que quase a metade dessa população já enfrentou problemas com vizinhos ou as regras internas. São os barulhos, o uso da área comum, as vagas, os animais de estimação. Esses estão entre os top 10 dos conflitos mais comuns. Hoje nós vamos entender com o Dr. Mário Rica, que é advogado, especialista, como lidar com esses desafios e viver em paz, que é o que todo mundo quer. Seja bem-vindo, doutor, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Doutor, essa convivência, né, em condomínio, ela chegou a cheirar até morte por aí, né, doutor? Tá comum isso, né? Agora, de uns anos para cá, agravou, né? Esse problema de morte, o problema de violência. O que era um problema civil já passou a ser criminal. Isso, mas é a convivência de condomínio. E na maioria das vezes, o que é bom senso? Morar em condomínio, eu sempre falo para o meu pessoal, é bom senso.
A lei existe, a convenção do condomínio existe e tem regras. Se você não for respeitar as regras, não mora em condomínio. Olha, você sabe que outro dia eu falei isso, eu estava usando elevador de serviço e aí entrou um senhor rabugento, dei bom dia, aí ele virou e falou, está usando demais o elevador de serviço. Eu falei, pois é, um elevador comunitário aqui para todos os condôminos, não é? E aí ele falou, mas está usando demais. Eu falei, então, quando a gente não quer dividir, a gente precisa morar sozinho, né? Vai morar numa casa, você não vai dividir nada com ninguém. Mesmo, né? Mas tem que ter as regras. Então, cada condomínio tem a sua convenção. Sim. E temos que respeitar a convenção. E, na maioria, é bom senso. Ou seja, eu tenho que ser educado. Tem gente que sobe no elevador e não dá nem bom dia. Parece agressão você falar bom dia. Moram no mesmo lugar, prédio. sobe... A pessoa fica olhando para cima, então entra, não olha, quer dizer... Eu sempre dou bom dia. Se não quiser me responder... mas eu continuo dando bom dia. Eu também, eu dou bom dia. Se não quiser, Deus te abençoe. Não respondemos, eu falo, bom dia pra você também, não tem problema. É viver em condomínio, assim, isso mesmo, os conflitos. Com certeza. Agora tem várias perguntas, doutor. Eu vou pedir para você responder aqui pra gente. Vamos lá, Gabriel Xavier. Vamos ver qual que é a dúvida dele. Meu vizinho, ele fica até tarde recebendo visitas, fazendo barulho, incomodando. Como que eu posso resolver sem arrumar briga? É como nós falamos, o bom senso. Primeiro, avisar a portaria, né? Você também não vai acordar o síndico, às vezes, já que, pelo que eu vi, é um horário tarde já. Você não vai incomodar o síndico de primeira, né? Você vai primeiro ligar para a portaria, ó, tá me incomodando, tá fazendo barulho. Aí é bom senso, o porteiro deve ligar, avisar que o horário para receber visita, ele não tem um horário. Você pode receber visita a hora que você quiser. Quando a gente fala em barulho, a gente tem que lembrar que seria som alto, barulho mesmo, coisas. Agora, receber visita, abrir a porta, não é um barulho. Aliás, essa semana mesmo eu tive um caso que o vizinho não quer que circule na área comum, são 2 por andar, e incomoda ele ter alguém. Ou seja, ele deve mudar e comprar outro prédio. Claro, que seja um por andar. Quer dizer, são coisas que não dá para entender. Não dá, igual outro dia a pessoa estava incomodada, lá, né? Aí quando eu chego em casa, o cachorro do vizinho late. Qual que é o problema? Deixa o cachorro... latido, ele não vai latir uma hora direto. Ele é aquele latido de boas-vindas. O meu, quando eu saio, late, e quando eu chego, dá uma latida. Agora, o vizinho já até acostuma, já brinca com ele no dia seguinte. Eu acho. Não se pode levar ferro e fogo. Agora, primeiro é isso, avisar a portaria comunica, e na maioria das vezes, a gente entende que vizinho se respeita. Então, ele pode dar uma diminuída, ou às vezes um bate-papo alto, ou começa... Aí, é esse horário. Agora, toquezinho, é um toque. Agora, daí para frente, se for um som, aí começam as providências. Quais seriam as providências? A primeira, a comunicação dentro do condomínio é... Primeiro, a comunicação. Então, vamos por etapas. Tentou a comunicação, o vizinho mal criado. Aliás, o vizinho fez ao contrário. Aumentou ainda o som. Então, aí, tem que incomodar o síndico. O síndico, por sua vez, naquele horário da noite, ele tem algumas coisas que ele pode fazer. Primeiro é falar, olha, está incomodando o vizinho. Segundo senão eu vou ter que te mandar o quê? Uma notificação, uma multa, que aí está dentro da convenção, passou do horário. Então, quer dizer, isso já são as medidas que o síndico deve tomar. E dali para frente, aí começa. A administradora vai mandar a notificação, aí chega no problema jurídico, se for o caso. Pode chegar até num problema jurídico. Enquanto tiver na conversa, é cível. Existe também aquele que depois vai lá e vai querer bater na porta dele e vai querer agredir moralmente ou agredir com palavras. Aí entramos no criminal. É fácil. Cuidado. Olha, Fernanda, é tão fácil ir para o criminal, porque hoje a flor da pele, os nervos, a flor da pele, às vezes, e hoje com as novas leis e com a atualização, tanto de Maria da Penha, com relação à mulher, como tanto em vizinhos, quer dizer, você não pode ofender o vizinho, você não pode usar uma palavra, ou então desfazer do vizinho. Não pode. Tudo hoje é motivo para entrar com uma ação. Então, as pessoas acabam recorrendo isso porque se perdeu a conversa e a diplomacia. Gente viu que, por causa de uma besteira, saiu para o criminal e aí acontece o que acontece. Uma besteira mesmo, né? E às vezes as pessoas passam do limite, né? Eu já passei por uma situação que eu estava dentro da academia, não pode atender telefone dentro da academia. Eu atendi e saí andando.
né? E quando eu voltei, o senhor foi tão mal criado. E aí, o bom senso, eu falei, senhor, eu entendo. E se os dois estiverem nervosos naquele momento, aí já vira ele vai te ofender, aí ofendeu a mulher, aí você vai ofendê-lo. Aí pronto, B.O. já virou criminal. B.O., aí vamos pro... Aí, quer dizer, perde o controle. Saí mesmo, deixa ele sair, fui conversar com quem tem que resolver. Aliás, hoje, para discutir na rua, independente de condomínio... É tomar muito cuidado. Tanto em veículo, uma fechada de veículo, em qualquer lugar, é bom senso. Não está legal? Saia do local. Eu concordo, doutor. Vamos para mais um Povo Fala. Luciana Alves tirando dúvidas hoje. O doutor Mário Rica, especialista na convivência de condomínios, esclarecendo todas as suas dúvidas com aquele vizinho inconveniente ou das convivências do seu condomínio. Onde eu moro, os vizinhos usam as áreas comuns, mas não limpam, deixam lá. E eu quero saber o que eu faço com essa situação. Ixi, os porquinhos. Voltamos para a mesma estaca. Primeiro, o que é? O que é sujar? O que é que eles usam e não... Pelo que ela está falando, são as pessoas que jogam... Largou a sujeira lá. Larga a sujeira lá. Lógico. Joga a bituca, joga o lixo, o garrafa Isso já é um PET. caso de advertência, porque pelo jeito não é uma vez. Isso deve ser casual. Então, deve ser normal para a pessoa jogar uma casca de banana, ou então o cachorro faz na área comum e tudo bem. Aí é advertência. O síndico deve fazer advertência. E nesses casos também aplica-se multa. Então, quer dizer, aí o morador é punido. Na maioria, 90% das convenções já prevê isso que ela está falando. A área comum é para ser cuidada dos moradores. Não é? Tem gente que também acha que o síndico ele é autoridade, ele é um morador como você. Sim. E que ele está lá para dirimir dúvidas ou então apaziguar ou manter a ordem. E outra coisa, né? A multa ela já doeu no bolso, já serve de educativo. Aliás, o brasileiro, o que dói mesmo... Não é uma cartinha, né? Quando mexe no teu bolso, é a parte mais frágil do ser humano, ainda é o bolso. Quando você fala vai ter uma multa... A pessoa já para, recua... Já para ou continua. E aí reincide segunda multa. E aí entra naqueles... Vira um problema judicial. Porque aí a pessoa não paga a multa, aí quer recorrer, e aí a convenção de condomínio é que vai dirimir isso. O que acontece se a pessoa não pagar a multa de condomínio, doutor? A administradora vai negativar o nome dele. Atualmente. Ele, para se defender, vai contratar um advogado para dizer que a multa foi indevida. Aí vai para juízo. Aí o juízo vai ouvir as testemunhas, câmeras. Ou seja, vira um problema que é enorme. Mas podia ser resolvido numa conversa. Ser resolvido. Alguém vai pagar alguém vai pagar o advogado, alguém vai pagar os honorários, perdas e danos, honorários. Ou seja, uma casca de banana pode virar uma fazenda. Meu Deus do céu. Mais uma pergunta hoje da Stephanie Fernandes. Vamos lá, Stephanie. Não aguento mais a minha síndica. Ninguém suporta ela. Podemos pedir para mudar? Meu Deus, eu já tive síndica insuportável, é verdade. O que faz com o síndico que quer entrar na tua casa sem permissão? Não, entrar na casa sem permissão, proíba, porque ele não vai entrar. Mas isso é importante falar. O síndico pode entrar na sua casa, doutor? Não. O síndico é área comum e a convivência, nada a ver com a propriedade. Porque da porta para dentro é propriedade privada. Isso é importante que você saiba aí de casa. E para alguém entrar tem que ter um mandato, alguma coisa que tem que ter acontecido alguma coisa muito grave. Muito grave, só que às vezes a pessoa fica inibida porque é o síndico, é o zelador. Então abre a porta de casa, você não tem obrigação. Mesmo o policial, quando ele entra em condomínios ou quando ele entra no teu apartamento, às vezes acontece... Claro. É quando ele tem a permissão de entrar, quando tem iminência de salvar alguma vida, acontecendo alguma coisa grave, então o policial ele tem que tomar atitude. Claro, tá pegando fogo. O bombeiro tem a permissão de invadir, mas está acontecendo alguma coisa. Ninguém vai chegar na tua porta, eu vou entrar para ver o que você está fazendo. Isso não existe. Agora, para completar a pergunta que ela disse, como é que eu faço para tirar o condomínio? Isso não é uma opinião única dela. Aí ela vai ter que conversar com moradores, juntar aquela galera. Todos os insatisfeitos. Na maioria das vezes, das convenções, tem 50% ou 2/3 para dar a maioria, para em convenção, marcar na Assembleia e decidir em Assembleia para destituir o síndico.
Enquanto for só 2, 3 num condomínio de 40, não vai resolver. É apenas uma opinião que deve trocar de síndico. Então tem que participar das assembleias, né? Quase ninguém participa. Isso é bom dar um recado. Participem da assembleia. Tem gente que depois critica o que ocorreu na assembleia, você já perdeu o seu direito. Por isso que a convocação é 7 dias antes, por isso que existe a assembleia, para que você faça o seu direito valer do seu voto, da sua opinião, e voto vencido. Voto vencido. Voto vencido. Não foi lá, não votou, deixou de exercer o teu direito, né? Mais uma pergunta hoje aqui, doutor Mário Rica, esclarecendo as dúvidas da boa convivência nos condomínios. É um desafio. Vamos lá. Eu não aguento mais chegar no meu condomínio e ter alguém ocupando a minha vaga de carro. O que eu posso fazer para resolver? Meu Deus, tem mesmo os desavisados, né? Bom, vaga, nós temos 2 tipos de vagas em condomínio. As tem demarcadas. As demarcadas e aquela que é aleatória, ou seja, entrou, no caso deve ser... O dela deve ser marcada. Voltamos no bom senso. A primeira vez, você vai ligar para o teu vizinho, você colocou. Porque também existe aquele condomínio que, às vezes, a pessoa parou só para descarregar, que não justifica. Mas não foi maldade. Sim. Não é que ela parou na tua vaga e diz, dane-se. Não é isso. Agora, existe aquele que, de repente, errar a vaga tua, você não vai errar a tua vaga. Não. Mas existe aquele que falou, acho que ele viajou e vou colocar na vaga. Sim. Isso acontece uma vez, pode acontecer 2, 3. Voltamos à estaca. Avisa o síndico. Primeiro, conversa. Comunicação é importante entre você e teu vizinho. Não deu certo, a reclamação passa a ser para o livro, que geralmente está na portaria, para o síndico. E o síndico vai penalizar com multa, caso isso aconteça. Hoje, a maioria das vagas, a maioria das garagens tem câmeras e elas são demarcadas. Precisa conversar e falar, né? Às vezes tem uma vaga sobrando, porque um dos apartamentos estão vazio. Aí um dos condôminos decide que ele vai trazer a frota inteira para ocupar. Se todo mundo concordou... Tudo bem. Se não, né? Tanto é que tem condomínio que é permitido você alugar sua vaga. E outros não. E existe condomínio, não. E geralmente não é permitido você alugar para a vaga para não morador, ou seja, para alguém da não, porque ele vai ter que entrar. Questão de segurança, né? Agora, às vezes a vaga está vazia. Eu já vi isso acontecer. E o zelador coloca o carro dele lá. E tem condomínio que não quer. Poxa vida, a pessoa está prestando um serviço. Eu, no meu condomínio, eu tenho vagas sobrando. É bom senso. Eu falo, pode usar. Pelo amor de Deus. Porque tem gente que arruma confusão porque a pessoa coloca a moto junto com o carro dele. Não, mas aqui a vaga é para um veículo só. O que está incomodando na sua vaga, você colocar o teu carro e a moto do lado? O que está incomodando? Quer dizer, é bom senso. Se for ao pé da letra na lei, brigar por isso, é uma vaga para um veículo. Mas o que isso está afetando ao morador? Só se for inveja. Só se for... Não pode ser outra coisa. A vaga é tua. Eu não vou estacionar o outro carro lá. É verdade. É verdade. O que não pode é por bagunça. Tem gente que começa a colocar móveis. Não. Aí é uma outra situação. Agora, eu já vi isso também e é uma coisa desnecessária. Eu já vi desgastes enormes. Então, gente, vamos primeiro tentar a conversa, o amor ao próximo, o respeito. Se às vezes não tiver bom senso do lado de lá... Que tenha do lado de cá. Que tenha do lado de cá, para que a convivência seja boa. Mas, em última instância aí... Tem direitos, tem um caminho jurídico que você pode fazer valer aquilo que é o teu direito como morador. @Mário Rica, com 2 Cs, oficial no Instagram, esclarecendo as dúvidas para você que vive e convive em comunidade nos condomínios. Muito obrigada, doutor. É um prazer, estou aqui à disposição. Bom domingo, muito Deus obrigado. Abençoe. Tá esclarecido, Vai mandando suas dúvidas para cá. E agora, gente, eu vou conversar com o Leonardo Bucalon. Ele que é um influencer digital, hoje ele é um pastor. Ele vai contar para mim e para você o testemunho de transformação de Deus na vida dele. Então agora eu vou conhecer o Leonardo e a mãe dele, a Ana. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, Ana? Fica à vontade, sentam aqui no Bispo Fé em Família. E essa família viveu um milagre, um testemunho através das orações dessa mãezinha, não é? Essa mulher de oração aqui, que orou por mim, pelo meu pai, pelo meu irmão, uma família completamente destruída.
e ela orou por nós. É um testemunho que tem alcançado muitas vidas. E ela é chorona, tá, Bispo? Você pode ver tá que ela já tá... também sou, então tá tudo ela já bem. tá com os olhos cheios de lágrimas. E essa mulher guerreou pela gente, hoje a gente tem uma família restaurada, graças a Deus. Vocês, quando falam uma família destruída, é porque o teu pai, o teu esposo, tinha dependência do álcool. Não, de drogas. De drogas mesmo? Ele era viciado em cocaína, crack. E faz 31 anos que eu sou casada, foram 20 anos de luta. Foram 20 anos que ele ficou nas drogas. E aí você foi tendo os teus filhos? Aí eu tive o Leonardo, né? Depois o João Lucas, né? E eu sempre batalhando. E né? os dois convivendo com o vício do pai. Por 20 anos. Por 20 anos. Ele viciado. Como é que foi para você, né? Por causa dos conviver vícios, com tudo isso? A gente não tinha muito meu pai, né, presente. Então, a presença do meu pai era sempre marcada por algum momento de tragédia. Então, meu pai, ou ele estava, por causa dos vícios, na rua, ou ele estava preso. Meu pai foi preso 5 vezes nessa trajetória. Por causa de furtos, né? Quando acabava, por exemplo, os recursos financeiros para conseguir droga, então eles partem, né, para furtos, enfim, até coisas minhas pessoais ele roubava. Então, meu pai sempre foi assim, ou ele estava preso, ou ele estava na rua. Você não teve? Não tive. Para mim, é até difícil pensar na minha infância em um relacionamento com meu pai, onde eu conseguia amar ele. Porque para mim, toda a sensação que eu carregava, todo sentimento que eu carregava era ódio. Porque ele era ruim para minha mãe, ele era ruim para mim, ele era ruim para o meu irmão. Para que eu amaria meu pai? Eu lembro que uma época eu até fiz terapia, a gente fez terapia, né, mãe? E a terapeuta ainda falou assim, todo relacionamento tem que ser construído. E se o seu pai não construiu esse relacionamento com você, como que você vai amar o seu pai? E qual que era meu dilema nessa terapia? Como que eu vou fazer aquilo que a Bíblia me ensina? Que é honrar o meu pai, que é honrar a minha mãe. Honrar minha mãe era fácil. Agora, como que eu honro meu pai? Que não estava presente, que às vezes em que ele esteve presente eram momentos de tragédia. Ele deveria ser o provedor da minha casa, ele tomava da minha casa. Ele deveria ser quem protegia a minha casa. Os momentos com meu pai eram momentos de agressão, eram momentos difíceis. Não agressão física, mas agressões verbais, sempre muito ruim para a gente que era criança. Então, a presença do meu pai durante toda a infância foi marcada por essas tragédias. Sim, sim. E você creu nesses 20 anos, querida? Como que a tua fé te carregou? Esse dia eu estava conversando com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, né? Porque assim, eu trago uma infância sofrida. Meu pai era alcoólatra, né? Mas eu sempre fui criada dentro da igreja, né? Mesmo. Tua mãe? Não, sozinha. Eu ia. Eu gostava. Então, eu falava que Deus já estava cuidando de mim ali, desde da minha adolescência, desde meus 10 anos, mais ou menos. Então, eu participava de grupo de adolescente, eu sabia, fazia encontro de jovens que falavam de drogados. Eu falo que Deus ele foi me moldando, porque ele já sabia da minha escolha futura. E ali eu ia ter que ter esse cuidado. Então, eu sempre tive uma intimidade muito grande com ele. Porque eu falo assim, ó, quando você fala Pai Nosso, né? Você está chamando de pai, então você está se colocando em posição de filho, né? Então, eu trato ele como meu pai. E às vezes, assim, o pessoal falava assim para mim, larga, né? Ele não vai... Eu casei sabendo que ele era usuário. Você casou sabendo. E por que você ficou com ele tantos anos? Porque uma que eu gostava dele e outra que Deus falava para mim, ele vai mudar. Olha. Todo mundo falava, minha sogra, meus pais, larga, ele não tem futuro. Os filhos, e Deus falava, ele vai mudar. Não desista. Pra mim era um casamento que não tinha futuro pra ela, né? Era só sofrimento. É teu esposo que tá ali? Não, eu sou. Eu vou. Então, eu vou. Meu Deus, e hoje teu marido está liberto? Hoje ele é liberto, ele é presbítero. Hoje ele ele leva os viciados para se internar. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, ele estava levando um rapaz para uma clínica. Ele resgata um morador de rua e leva para se internar. Ele não está aqui com a gente porque ele está lá internando alguns moradores de rua, moradores. E você, Leonardo, no meio desse turbilhão que foi a tua infância, a tua ausência de pai, o que aconteceu com o Leonardo? Como eu não tinha a presença do meu pai, eu fui criado em uma casa com 4 mulheres, né? Então era minha tia, minha avó, minha mãe e minha outra tia, né? Eram 2 tias. Então eu sempre fui muito inserido. Nenhuma delas eram casadas? Tua mãe, só tua mãe? Só minha mãe, só minha mãe. As outras eram as irmãs mais novas, ainda não tinham casado.
E eu cresci dentro desse lar onde o universo apresentado para mim era totalmente feminino. Então eu conhecia as coisas que as mulheres gostavam, os assuntos que as mulheres falavam. Os assuntos que eu sabia eram de mulheres, né? Então a gente sentava para assistir novela, a gente sentava para falar de coisas de mulheres. Então, por crescer nesse ambiente onde eu fui criado por mulheres, com um trauma, né, paterno e da presença masculina que eu tinha, porque meu irmão não vivia com a gente nessa casa. Minha mãe trabalhou sempre muito também para sustentar a gente por causa do meu pai, né? Então trabalhou a vida inteira em shopping, entrava cedo, saía à tarde. Então era eu e as 4. Então por causa... Seu irmão vivia onde? Com a minha avó. Com a minha avó, porque ele estudava num colégio integral para minha mãe poder trabalhar, para sustentar a gente. Ele era mais novo. Isso. Precisava de mais atenção. Avó paterna. Avó paterna. E essa casa que eu falo é a avó materna, né? A mãe dela. Então a gente vivia nessa casa, eu estudava meio período, então eu fui criado nesse universo. Como a presença do meu pai era sempre uma presença muito traumática, eu tinha essa raiva do meu pai, talvez essa seja uma das coisas que colaboraram, né? A psicanálise vai explicar o complexo de Édipo, onde o filho ele tem no sexo oposto e também no mesmo sexo algumas referências. Então a presença do meu pai ela sempre foi muito traumática para mim. Crescendo nesse ambiente feminino, as coisas que eu aprendi que eu gostava desde que eu me entendo por gente eram coisas do universo feminino. É quando eu começo a entender a minha sexualidade como uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo. Então, desde quando eu descobri a sexualidade, né, na adolescência, eu gostava dos meninos, eu queria fazer coisa de meninas, eu queria estar com... Em que idade, mais ou menos? Olha, com 9, 10 anos eu já tinha essa consciência, já estava na escola, já gostava de meninos. Então, ela não sabia, né, eu não contava para ninguém. Mas eu já estava com esses dilemas, né? A gente fica tentando procurar respostas. Às vezes eu culpei muito meu pai por causa da presença dele, ou talvez por ela ter me criado muito nesse ambiente feminino. Procurei muitas saídas para dizer o porquê que eu sentia aquilo. Só que como eu não encontrava, o que a gente sempre vive quando nós temos essa deturpação da sexualidade, também a deturpação da identidade. Esses traumas, né? Porque a gente não se lembra, né? A pessoa que ela vem da homossexualidade, um LGBT, por exemplo, ele não se lembra do dia em que ele escolheu ter atração pelo mesmo sexo. É como uma pessoa heterossexual, por exemplo. Se a gente conversar com alguém, quando que você escolheu que você iria gostar do sexo oposto? Não tem. Os sentimentos surgem, os desejos surgem. Então, como a gente passa por essa fase de já descobrir a sexualidade gostando do mesmo sexo, a gente acaba deturpando a nossa identidade. E é onde a gente pensa que Deus nos criou assim. Então, Deus me fez assim, Deus me ama dessa forma, é assim que eu preciso ser, Deus não me faria para sofrer, então Ele me fez para ser assim, para ser homossexual. Então, eu fui passando por esses dilemas de identidade, de traumas paternos, do ambiente que eu crescia. Então, a sexualidade sempre foi deturpada. E quando você decidiu fazer esse vídeo? A gente tem a imagem aí do vídeo que ele publicou e que foi através desse vídeo que eu conheci a tua história. O filho gay e a mãe cristã. Vou contar pra vocês qual foi a reação da minha mãe que não esperava ter um filho gay e o filho gay que não esperava a reação da minha mãe cristã. E fica até o final, porque essa história é minha e hoje eu sou pastor. 1995, essa é minha mãe, esse sou eu. E aqui, ela nem pensava tudo que eu viveria na minha vida. Acontece que desde a adolescência eu já tinha as minhas atrações e até alguns relacionamentos escondidos homoafetivos da minha mãe. Eu tinha essa skin e minha mãe dizia que não percebia nada. Mãe, mas tudo aconteceu mesmo quando eu tinha por volta dos meus 18 anos. Eu sentei a minha mãe no meu quarto pra dizer: querida mamãe, sou gay. Quando eu contei isso pra minha mãe, ela chorou, obviamente, saiu do quarto e eu pensei, agora vai acabar com tudo, ela vai dar uma briga aqui em casa, eu quero saber o que vai acontecer. Alguns minutinhos depois, volta minha mãe, com o rosto lavado depois de tanto chorar, me dá um abraço bem apertado e fala: eu tô do seu lado, eu sempre vou te amar. Mas deixa eu falar algo pra você, foi esse amor da minha mãe que me constrangeu muito, ela sempre me amou. E apesar da fé da minha mãe, ela sempre cuidou e respeitou muito as minhas decisões. Então a minha mãe aguentou e me viu gay, namorando, com vícios, chegando bêbado, enfim, em tudo aquilo que eu tinha me afundado. Gente, antes que chegue os militantes, eu não tô falando que todo gay tem vícios, é a minha história. Mas o que eu não esperava é que a guerra da minha mãe não era contra mim. Por isso que ela me abraçava, me beijava, mas sabe onde ela ia lutar? Em oração. Eu chegava em casa de madrugada, de manhã, não importava o meu estado, a minha mãe tava lá, acordada, orando por mim. Quando eu chegava, ela me abraçava, me dava comida, me dava colo, conversava, a gente ria, mas as batalhas dela eram em oração. Já postei aqui, ela fez cartas e cartas e cartas de oração por mim. Sabe o que aconteceu? Deus ouviu as orações da minha mãe. Abre parênteses, mulher de oração. Deus está escutando as suas orações. Fecha parênteses. As orações da minha mãe me alcançaram, me constrangiam, me incomodavam e o tanto que ela me amava também mexia muito comigo. Sabe o que aconteceu?
Um dia o Senhor me encontrou em uma experiência profunda e eu entreguei a minha vida para Jesus. Na hora eu fui contar para minha mãe que eu queria voltar para Jesus e ela chorou glorificando ao Senhor, porque ela não tinha desistido. Sabe o que aconteceu? A minha mãe, que tinha me visto com tudo aquilo que eu já falei aqui, agora ela me viu voltando para Jesus, conhecendo o amor da minha vida, dando netas para ela e ajoelhado, ordenado ao ministério pastoral. Mãe, muito obrigado por ter me amado, por não ter criado guerras comigo, por ter insistido em oração, por ter pregado a verdade, por ter sempre dito para mim o que você cria sem deixar de me amar. Hoje eu tô aqui, mãe. Te amo. Você trouxe as cartas que a tua mãe... Trouxe. Meu aqui Deus do céu. Não deu pra tirar todas, são bem antigas, estavam coladas lá. Ela colava, que você fazia cartas, Ana, e colava no teu armário. Eu vou ler uma das cartas dela para vocês. Tem pro meu pai, tem minha, tá misturado aí. Vamos ver essa aqui. Queridos, Deus veio te entregar meus caminhos na sua mão. Que o Senhor venha nos direcionar em cada passo, decisão. Iniciamos a campanha da família, que o Senhor venha tomar conta da minha. Pai, direcione o Leonardo, que o Senhor venha cumprir suas promessas na vida dele. Que lindo. Olha o amor dela, né? Abra uma porta onde não tem, que o Senhor venha nos mostrar como e onde trabalhar. Se for para trabalhar por conta própria, se não for, que seja um lugar abençoado, que não venha atrapalhar o te servir. Cuida do Léo com amor. E aí segue. Quanto amor aqui em cada palavra, Ana. Quer falar, mãe? Não consegue ainda. A minha mãe me amou muito. Eu tive uma frustração muito grande dentro da igreja. A motivação para eu ir à internet, né? Falar sobre isso. Por que você teve essa coisa? Você é pastor? Hoje eu sou pastor. Da Lagoinha? Hoje eu sou pastor na Lagoinha, Lagoinha Sumaré. Sumaré, tá ordenado. Ordenado ao Ministério Pastoral. E eu passei por um período de muito sofrimento dentro da igreja, porque a igreja não sabia lidar com os meus sentimentos, as minhas atrações, os meus dilemas. Então eu fui muito ferido. Eu tentei suicídio dentro da igreja. Meu Deus! Eu tentei suicídio dentro da igreja porque eu estava lutando contra algo que me ensinavam que era imoralidade sexual, descobrindo muitas coisas dentro do meio ali que eu vivia. Que eu estava inserido, além de ser muito tratado de uma forma que me machucava, né? Então eu lembro que eles me colocavam em rodas de oração, para que manifestasse algum espírito maligno, ou que eles me diziam que eu não era verdadeiramente livre porque eu estava lidando com os meus sentimentos, e eu lembro que eu queria só uma saída. E tua mãe em todo momento te tratando com amor. Com amor. A minha mãe o tempo todo do meu lado me tratando com amor. Só que nessa época, eu passando por essas questões de moralidade sexual, descobrindo algumas coisas de líderes que eu admirava, eu fui buscar socorro na minha mãe. Só que a minha mãe teve tanto medo de me perder da igreja, porque eu estava na igreja, ela estava... Claro. Que ela tentou, da maneira dela, me acalentar, mas não também acreditar em tudo que eu estava falando. E eu tento um suicídio dentro da igreja. Tomo todos os remédios que tinha em casa, passo mal, uma irmã da igreja me liga na hora, me socorre. Então eu passei por muitas feridas dentro da igreja, né? Mas eu sempre digo, né, para as pessoas, gente, eu fui ferido por pessoas que não souberam lidar comigo, mas foi a igreja que me curou. Amém. Não desista da igreja. Amém. Não desista de líderes que cuidam de você. Amém. Existem muitas pessoas sinceras que amam ao próximo e que querem cuidar das vidas, sim. É porque é como Judas, né? Os 11 continuaram. Mas a traição de Judas, às vezes, é a que mais chama a atenção. Mas ele era só um no meio dos 12. Mas eu precisava. A maioria sempre vai estar fazendo bem. E hoje você tem essa família linda, né, Leonardo? Minha esposa, a Fer, a minha filha mais nova, a Isabela, que está ali do lado da Fer, e a minha filha mais velha é a Manu, que está do meu lado. Glória a Deus. E hoje você está curado de todas essas feridas? É um testemunho lindo. Sim, a paternidade, hoje eu restaurei todo o meu relacionamento com meu pai. Hoje meu pai é uma pessoa que eu corro quando eu preciso de ajuda, de colo. Eu pensei que nunca ia acontecer isso,
mas ele é uma pessoa que mudou muito, né? Hoje meu pai é presbítero, então o Senhor também restaurou a história do meu pai. Não desistiu, né, mãe? Deus restaurou a história do meu pai. Então, ver ele hoje tratando minhas filhas com tanto amor, restaurando também o tempo que ele perdeu comigo, com o meu irmão, tem sido uma obra incrível de Deus na nossa vida. Então, que bem. Relacionamento com meu pai, com a minha mãe. E como que é o teu trabalho ministerial hoje, Leonardo? Hoje eu lidero jovens, né? Hoje eu lidero jovens na minha igreja local, então eu sou pastor de uma igreja local. Então tudo que eu passei me serve muito de tempo de mesa com os meninos que passam por feridas parecidas com a minha. E eu vim às redes sociais na intenção de mostrar para as pessoas que a igreja também cura, né? Existem pessoas que estão dispostas a curar. Então, quando eu venho para as redes sociais, é justamente para alcançar as pessoas com esse testemunho de milagre, né? Glória a Deus. Deus faz e que existe um povo que está esperando você, do jeito que você está ferido, para te acolher, te mostrar o caminho da cruz e te mostrar o maior amor do mundo, que é o amor de Deus. Que lindo, linda a fé da sua mãe, da Ana. E a gente não pode desistir, né? Independente se vai acontecer ou não, Deus continua sendo Deus. Esse era minha conversa com ele. Eu te amo independente de qualquer coisa. Amém. Eu vou te servir independente de toda a situação, né? Mas eu creio que o meu Senhor vai colocar suas mãos no meu filho, no meu esposo. Amém. Né? E ele cuidou de tudo. E tem muitas mães, né, que estão me procurando, perguntando das cartas, né? Que estão no mesmo propósito. Sim. E me dói muito quando eu escuto a mãe falar. Teve uma que chegou a comentar comigo que falou que preferia que viu o filho morto do que assim. Falei para ela, então você não conheceu o amor de Deus. Jesus. Porque você não pode mudar seu amor pelo seu filho por uma condição que ele escolheu. Que lindo, né? Isso. Você tem que amar ele porque ele é seu, ele é herança do Senhor. Eu penso assim, filho, sou herança do Senhor, é minha herança. Deus me deu. Então eu falei para Deus, o Senhor me deu, eu vou cuidar. Né? Eu vou cuidar. Eu sei que está errado, né? O Senhor ama o pecador e abomina o pecado. Mas eu vou cuidar, eu vou amar, porque ele é minha herança, é minha joia. Que lindo! Obrigada por dividirem com a gente esse testemunho lindo. Deus abençoe muito vocês. Continuem usando, e o Instagram tá aí para quem quiser acompanhar o Léo Bucalum, né? E acompanhar mais o testemunho dele. Um domingo abençoado em família. Obrigado por dividir com a gente esse testemunho. E a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, olha, a Cláudia Mechner vai trazer várias opções. Apenas 4 looks. Você vai montar todos os teus looks do mês inteiro. Quais são as tendências de acessórios e roupas da Parresh? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora é hora da gente falar de moda com uma amiga minha, porque a moda, ela é essa aliada da autoestima feminina. Ela também revela que a maioria das mulheres, mais de 70%, se sentem mais confiantes quando estão vestindo roupas que expressam verdadeiramente a sua personalidade. E hoje eu estou recebendo, matando as saudades, tá? Cláudia Mechner. Cláudia, bem-vinda, Cláudia. Amor. Eu não vou falar de moda, vou ficar aqui agarrada em você, porque a energia é muito boa. É verdade, sempre foi assim e sempre será, Cláudia. Eu amo receber a Cláudia, já é minha parceira, ó. Milianos. Lá da maternidade. Ixi, e hoje ela vai te mostrar como 4 looks você consegue compor praticamente um mês inteiro dentro das tendências do que está atual, dentro dessa moda única, sofisticada da Parresh. Eu tô hoje de Parresh. Que linda, que alfaiataria. Dessa alfaiataria. Olha isso, gente, essa risca de giz. Olha isso, ó, o brilho que tem, porque é seda, né? Então... É um trabalho que tem uns fios metálicos, né? De lurex, e você tem toda uma aplicação de paetês com miçangas aplicado. Então você tem aí um mix da textura com o bordado, que faz uma alfaiataria muito sofisticada. E sai daquele óbvio, né, Clau? Porque você vai colocar um terno, um blazer para um evento, e esse é um coringa para viajar, porque tirou, você já tá com uma calça que faz um outro
né? Então, não, você está perfeita. Eu amo a alfaiataria está muito em alta. Então pode investir, porque essa é uma peça que pode pôr no teu guarda-roupa. Eu amei essa peça. Você também tudo fica lindo, né, Fernanda? Em nós, né, Clau? Em nós. Ô, Fernanda, como você falou, a moda realmente, ela traz uma autoestima para as pessoas. Então eu falo, quando você acorda e que você já começa a se vestir com uma roupa que você se sente bem, você está confiante porque você se sente segura. Sim. A roupa adequada te traz segurança, te traz autoestima. E aí você chega na sua cabeleireira, você chega no seu trabalho, você chega no encontro de amigas e a pessoa fala, nossa, como você está linda, porque você está bem vestida. Sim. E assim, se vestir bem não quer dizer gastar muito. Não. É se adequar com as tendências da estação. E saber como investir nas peças certas. Exatamente. Hoje, Clau, você montou 4 opções aqui dentro das tendências. Exatamente. Nós temos as tendências da estação. Tá. Como você é uma pessoa super antenada e essas mulheres que nos assistem também estão antenadas e querem saber o que acontece na moda, a gente tem uma volta muito forte do jeans. O denim. Tá. Então, quando a gente fala do jeans, a gente fala, é aquela calça daquele algodão que era para as pessoas trabalharem. E lembra, né, a história dos ingleses que mexiam no carvão, era um tecido resistente. E ele era um resistente também para a moda. E hoje ele vem com uma leitura sofisticada. Tá linda essa então, peça. A gente tem aqui um denim. Ele já é um denim um pouco mais suave, que a gente pode até chamar de chambré, que ele tem a suavidade do toque, ele não é tão áspero, mas o diferencial da peça, todo aplicado em renda rechilier e bordado. Tá linda essa camisa, Clau, com essa pantalona. Porque, gente, esse bordado é muito a cara do Brasil também, né, Clau? A gente tem uma brasilidade dentro de um fashion, né? E aí, quando você fala em brasilidade, a gente tem os handmades, que são os feitos à mão. Então, nós temos os colares em fita de cetim e os crochês. Olha as bolsas de crochê em alta. Lindíssimo. Para você agora entrando o verão, vai passar. Olha para você ver no corpo. A Clau trouxe o vídeo. Olha só isso. Que lindo que tá isso. A gente tem aí uma moda para uma mulher descolada. Aí você vê a gente dançando, brincando. A gente tem aí toda uma pegada de como usar, que atitude, né? Então, tá aí o look desfilado por uma das modelos da marca. Lindo. E aí a gente tem o jeans com o crochê. Os handmades. Muito lindo. A próxima tendência, se você vai ver muito, vocês todas vão ver muito o linho entra em alto, o linho puro, o linho de algodão, aquela coisa que traz o frescor e elegância, porque o linho é um tecido nobre. Algumas mulheres, Fernanda, falam, mas o linho quando eu ponho vai quebrar, vai craquelar. Ele, na medida que você usa, ele desconstrói. Ele quebra todo tal e o amassado é o elegante do linho. Então você pode usar. Mostrando que é mesmo uma peça natural, que tem... Olha isso. Ai, que linda tá essa saia, você vê? É uma pantacur. É uma pantacur. E ela já está desconstruída, né? Que ela não tá aquela... É um linho já amassado. Já é um linho amassado. Já quer dizer, próprio para isso. Já próprio para isso. Vai viajar com regata, cabe. Com biquíni, cabe. Nesses tons terrosos também, né, Clau? Que tá usando muito. Muito. E atenção aos comprimentos. Eles estão vindo um pouco mais curto. Então, chega a ser um corsário capri. Tá. Que você usa com uma sandália flat, você pode usar com alpargatas, você tem várias propostas mediante aquilo que você vai usar em cima. Uma camiseta, tal. Aqui eu já fiz uma peça muito sofisticada, Olha Fernanda. que bonito. Olha que interessante. Ai, que linda tá essa camisa. Então vamos fazer ao contrário. Vamos fazer assim, né? Tá. Você tem a calça com uma camisa cheia de babados, então os babados, assim como essa, Fernanda. Essa também está lindíssima. Bufante, cheia, uma roupa bem marcada. farta de tecido, né?
você vai encontrar muito na atualidade da moda. E os acessórios que a gente vai falar do maxi acessório. Então você vai ter maxi colares. Ah, tá assim agora? Maxi brincos, maxi braceletes, assim, é uma coisa de, assim, chamar mesmo. Então você pode usar, pode, né, no volume. E aí, Fernanda, mantendo a linha do linho, a gente fez uma bolsa em sisal com alça de metal. Que linda que tá essa bolsa, também parreche, Clão. O que eu queria falar de bolsa, que hoje em dia você não precisa usar uma bolsa com uma logomarca. Ai, tá demais. Que você... White Luxury tá com tudo, né? Entendeu? Eu acho. Então você pode usar umas coisas um pouco, sim, mais simples. Mas com bom gosto, porque gosto. tem uma alça dourada, tá bem trabalhada, tá bem acabada. Então tá super em alta você usar uma bolsa legal, uma peça feita à mão, uma coisa mais que tem a brasilidade mesmo. Aí, Fernanda, uma outra tendência, que é assim, o carro-chefe da marca são as sedas pura. É uma coisa assim, a gama de roupas que a Parreche tem em seda. Tanto quando você entra no Instagram, você vê aquela coisa fluindo e tal. Porque a gente tem um país de clima tropical. Sem dúvida. E aí você quer ir numa festa, a roupa está esquentando. E a seda te traz essa fluidez. Que é um toque, né, gente? Então, a seda agora para o verão que está chegando. E olha o tingimento dessa seda. É isso que eu queria te falar. Absurdo de lindo. Que ele começa no vermelho, mas ele termina, né? Um suferino. Que coisa mais... Dá para ver. Esse é um trabalho, Fernanda, que eu vou realçar, que é da Júlia D'Amico, ela que faz todas as pinturas manuais na seda. Isso só pode, Cláudia, é um tingimento muito especial. Uau! Então a gente tem um vestido, a gente pode até tirar, Fernanda, ó. Você tem um vestido em seda, que tem a leveza da seda. Com forro. Sobrepondo com uma capa que não é exatamente o mesmo tom, mas, olha só. Num degradê. Num degradê. Que coisa mais linda. Então você quer usar uma roupa, você tem um Você quer usar só essa chemise de saída. Você já imaginou essa chemise com jeans? Linda, um cinto. Então, tá também feito, né? Tá feito. E aqui você sugere também o prata, pode ser o dourado, mas no prata tá bem bonito. Uma bolsa bem moderna, a gente está vendo muito essas bolsas circulares com várias tiras, né? Que vai compor uma clutch de alça. E os acessórios, como eu te falei, sempre no max. Vamos ver como fica na modelo essa composição, sugestão da Cláudia Metti. Nós temos todas... Olha que lindo. Olha que lindo. Né? Então você tem aí essa peça fluida, com vários colares, bolsa. E agora a gente vem para... o clássico, né, Clá? Um preto e branco, Clá. Olha, o preto e branco é um combo, um duo eterno. Você nunca vai errar. Eu amo. Quando você está vestindo o preto e branco. Sempre vai acertar. Aqui uma inspiração muito forte, que é Chanel. Então você tem na coleção, assim como várias outras coleções, o preto e o branco com pérolas. Aí nós vamos... Você quer que comece a falar da blusa ou da saia? Fala da saia. Você tá apaixonada, né, Gente, Fernanda? que acabamento lindo que tá essa blusa, Cláudia. Essa blusa é uma blusa bonita. engazar, muito linda, engazar de seda pura. Porque o corte da gola... É uma camisa, tá... é uma camisa. Mas eu vou tirar o cinto. Ela tem um basque, Fernanda. Olha que coisa mais linda. Então, quando você veste, ela vai fazer isso. Ai, que Nós temos aí o vídeo... dela vestida na modelo. Ai, que modelo, Ai, que adorei, modelo mais Fernanda. linda ela! Olha ela fazendo graça. Que aí. lindo, Olha, vou pedir pra produção botar uma super música aí, né? Porque no Instagram a gente faz essa graça toda. Mas olha que lindo. É uma saia... Ô, Cláudia Metti. Tá linda, Cláudia. Aqui, olha, é uma blusa que no quadril, ó, ela vai fazer um detalhe. Sim. Faz esse babado. Isso aqui chama basque. Esse basque você tá vendo em várias modelagens, em tecidos. É muito atuante. E aí você tem a renda.
Gente, use e abuse das rendas, porque a renda é um tecido que está assim bombando. Olha tem uma só, leve abre aí mais um pouquinho para o pessoal ver a transparência da renda. Olha que coisa Vamos abrir, linda. Luísa, o pessoal ver? Olha. Isso, olha só. Então você tem uma peça rica de mix de tecido e aí você vem para a bolsa também toda em seda de pétalas costuradas artesanalmente. Olha, Fernanda, que coisa mais legal. Que lindo esse trabalho também, né, Clau? E tá super clássica, né? Olha o que eu gosto da Parresh, assim, que você vai lá, ela está no mercado há mais de 35 anos, né? Sim. É uma marca de luxo, a gente considera uma marca de luxo. E quando você vai fazer sua compra, a gente sempre orienta, eu falo pela equipe, nós temos um atendimento muito exclusivo. O que você gosta? Eu gosto disso, disso, disso. Então você tem a opinião do cliente, de acordo com o biotipo, do que festa que ela quer e que acessório. Então você sai de lá com os acessórios, com a bolsa. É quase uma consultoria de imagem junto. É uma consultoria de imagem. Por isso, com a composição da roupa. Porque às vezes eu já vi uma mulher linda chegar de Missoni numa festa, você vê que ela fez um alto investimento num corte completamente inadequado para o biotipo dela, numa cor completamente desfavorecendo ela, e você vê que ela investiu muito. Que ela quis acertar, né? Na verdade, querer acertar é você ter ao seu lado alguém que vai te direcionar. Isso aqui para o teu biotipo é melhor, exatamente. Vai cair bem. Fernanda, nem todo mundo é como você ou como eu que entra numa loja e fala isso é o que eu quero e isso me veste bem. Porque às vezes a pessoa fala eu quero estar bem vestida, mas eu não sei o quê. O que você me orienta? E aí você tem que ter uma pessoa que seja consciente que não vai pegar a peça mais cara, mas sim a peça que te veste melhor. E é isso que você vai encontrar lá na Parresh. Segue no Instagram, @Parresh com 2 R's mesmo, _oficial. Você que não conhece, é uma realmente marca muito já tradicional da moda brasileira, de alto luxo, trabalha com as peças em sedas e todas essas opções. E a Cláudia _Matchner, que é uma grande stylist, consultora de moda, modelo, também segue, que você vai sempre ter inspirações de looks incríveis, sempre com muito bom humor, sempre com essa alegria de viver que a Clau transmite pra gente. Clau, que prazer te receber. É todo meu. Deus eu quero falar que outro dia eu estava lá na Parresh, sua mãe entrou, ficamos uma tarde batendo papo, que energia maravilhosa. Então eu só tenho que falar que energia puxa energia, tal mãe, tal filha. Ah, Clau, que bênção, a minha alegria te receber. Alegria mesmo, Clau. Te espero cada vez mais linda, mais abençoada. Eu concordo. E que você continue com esse sorriso lindo, com esse teu bom gosto e com essa classe. Gente, eu amo a maneira que a Cláudia apresenta os tecidos, porque ela é igual a Bispa Sônia, ela conhece o nome de todos os tecidos. Ela é uma libanesa. Libanesa adora tecido. Brilho tecido. Falar em Líbano, você recebeu sua caixa do Maxifur. Eu quero agradecer. Traz a minha caixa aqui. A Clau sempre vem com presentes. Eu ganhei uma super caixa da Maxifur de doces. Você que é da colônia libanesa como nós, ainda não foi lá comer seus doces, vai visitar porque é delicioso, né, Cláudia? Mandei fazer fresquinho de pistache, de nozes, de amêndoa, tá estalando na boca, mas eu quero você lá comigo e agradecer cada vez mais por você abrir sua casa para que a gente possa levar as nossas telespectadoras um pouquinho da moda do Brasil. Aqui a casa é tua, Clau. Você então se inspira aí. Eu quero agradecer todo mundo que acompanha, agradecer a Parresh, a proprietária, né, Clau? A Mônica e a Débora, agradecer o carinho. Que chegou. Olha que eu ganhei, olha que eu ganhei. Olha, é para você ficar com água na boca mesmo e você ir lá comer esses doces, que quem gosta de doce libanês precisa comer doce de qualidade. Olha isso, que delícia, olha.
Olha, agora a gente precisa trazer eles na comida libanesa, eu sei que você vai para lá, que vai ter comida libanesa. Eu vou. Então você já tem o jantar, você já tem o doce. Estamos na Inspiração Líbano aqui. Meu Deus do céu. Obrigada, Clau, querida. Obrigada. Deus Obrigada abençoe. A gente vai para um rápido intervalo e na volta é isso mesmo. Tem culinária libanesa. Vamos aprender a fazer o tabule, o clássico tabule e o arroz libanês. Daqui a pouquinho depois do intervalo. Deus abençoe. De volta! Bispa Fê em família. Bom, mesmo se eu estiver cansada, se eu já tô no estúdio muitas horas, chega aqui essa hora aqui, como é que eu tô? Tô sempre feliz. Por que eu tô feliz? Porque é certeza que tem culinária muito boa. E hoje culinária árabe. Ah, que delícia! Sim, Sabores do Líbano aqui hoje com o nosso chefe convidado, o chefe Eric Salles. Ele vai nos ensinar a fazer um delicioso tabule e um arroz libanês. Tudo bem, chefe? Bem-vindo. Obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Seja muito bem-vindo. Bom, chefe, se tem algo que eu amo é a culinária libanesa, carrega muito da minha infância, da minha história. Minha mãe vem de descendência libanesa, minha avó libanesa e a minha avó que me ensinou a enrolar o charutinho de uva da parreira que ela tinha em casa só para fazer charuto de uva, né? E que é até hoje um dos meus pratos preferidos, acompanhado desse delicioso, você que não conhece, o arroz libanês, gente. Esse arroz é uma delícia e nós vamos aprender a fazer hoje tanto o tabule quanto o arroz libanês. Vamos então começar, chefe? Vamos começar pelo arroz. Esse arroz muitos conhecem como arroz sírio ou arroz libanês. Sim. Né? Os árabes chamam de rus bichehia, né? Alguns chamam também de arroz aletria. É um arroz assim, é um clássico da cozinha árabe, ele acompanha vários pratos, acompanha kafta, acompanha abobrinha, berinjela, todo tipo de prato ele acompanha. É o mais conhecido de todos. Sim, e uma curiosidade é que nas famílias libanesas, quem cozinha é a mãe, a mulher, a matriarca é ela que vai para a cozinha, é ela que escolhe os ingredientes, é ela que prepara. É uma honra para a mulher libanesa servir uma boa refeição para a sua família. Então, essa tradição ela é passada com muito carinho de mãe para filha, né, chefe? E você aprendeu com quem, chefe? Eu aprendi trabalhando em restaurante libanês. Libanês. E olha... Eu estou na gastronomia desde 1999. Tá. Não parece, mas estou. Não parece mesmo, tá jovem. E em 2008 eu conheci uma chefe libanesa que me apresentou o mundo da culinária árabe e eu me encantei. Você viu, uma chefe, porque os grandes chefes de São Paulo são homens. É isso mesmo. Mas na culinária libanesa você vai ter grandes chefes, o que é admirável também. Isso. Então vamos lá, chefe, aprender, porque quando se aprende culinária libanesa com um libanês, que é uma colônia que de mais de 12 milhões de brasileiros tem origem libanesa. Tem que ser exato. É isso aí. O negócio é no detalhe, né, chefe? Todos os detalhes contam. Vamos lá então, chefe, então, bora. nós vamos começar com o arroz. Enquanto ele fica pronto, a gente faz o tabule. Tá ótimo. Bom? É muito rápido. Nós vamos usar manteiga. Só diminuir um pouquinho aqui. São 30 gramas de manteiga. Você quiser ver todos os ingredientes detalhados ou rever essa receita, você pode ir lá no nosso YouTube. Bispa Fê em Família, lá tem todas as nossas receitas. Nós vamos usar o macarrão cabelo de anjo, tá? Normalmente ele vem enroladinho, nós quebramos ele e deixamos ele bem pequenininho, tá? Assim, desse tamanho. Então pega o cabelinho, o macarrão e quebra ele todinho. Quebra ele todinho e agora a gente vai dourar esse macarrão cabelo de anjo. Tem um ponto específico que ele
mais dourado possível. Presta tá? atenção, porque você acha que vai queimar. E se você não der o ponto, você queima mesmo. Isso mesmo. Então ele vai ganhar essa coloração aqui. Só que para ele chegar nessa coloração, você tem que chegar no ponto exato que hoje o Chef Eric está ensinando aqui pra gente. Isso, tá? ele vai ficar dourado, tá? Por que isso? Porque durante o cozimento, se ele não ficar dourado, ele vai cozinhar junto com o nosso arroz. Então ele vai ficar mole. Ah, na verdade ele vai ficar empapa, né? Isso Já mesmo. aconteceu isso isso aí. comigo mesmo, chefe. É verdade, tem que tomar aqui ele praticamente como uma carne, dá uma selada, né, chefe? Isso mesmo. Tá. Vamos deixar ele selar aqui enquanto... Vamos. A gente já vai adiantando nosso tabule. Isso mesmo. Vamos embora. Para fazer o tabule. Para fazer o tabule, nós vamos usar tomate bem picadinho. 150 gramas de tomate. Isso mesmo. Deixa eu só pegar a colher aqui. Essa receita, gente, o tabule, para você que está de dieta, para você que vai fazer um almoço de domingo especial, é uma delícia. Muito né, bom. gente? Ele é uma das saladas mais conhecidas também. Tem a fattoush, mas o tabule ele é um outro clássico da cozinha. Ele é fácil de preparar, rápido e ele tem a refrescância. E como tá dias de calor, é uma salada assim muito fresca. Fresca Isso mesmo. Nós vamos colocar cebolinha. Tudo sempre bem picadinho. Isso. Vamos colocar a cebola. Cebola roxa, viu, pessoal? Isso, nós usamos a Porque cebola roxa. Vai lá, obrigado. chefe. A culinária libanesa usa muita cebola roxa. Posso te ajudando aqui, Pode, chefe? claro. A gente já vai misturando. E o hortelã, vocês sabem, né? Eu sou fã de hortelã, por quê? Por causa da... Aqui a gente vai separar 5 folhinhas de hortelã para você... Ó, o colorido já começando a aparecer. Nós vamos colocar o hortelã. O hortelã ele vai ser picado. Tá. Bem picadinho. É um prato lindo, é saboroso. Você vai surpreender todo mundo em casa. A hora que você pica hortelã, vem esse aroma que só o hortelã tem, que é... como eu amo. Quem trabalha comigo sabe. Ninguém toma refrigerante, ou pelo menos não deveria. E... chá de hortelã. Chá de hortelã. Faz um chá de hortelã gelado para você ver. Nesse calor se refresca ou não refresca. No restaurante nós fazemos um suco, ele vai limão, flor de laranjeira e hortelã. É um sucesso. Flor de laranjeira. O hortelã, ele tanto na salada quanto no suco, ele traz uma frescura, né? Então você tem aquela... Você pode estar o dia mais quente que for, o hortelã já alivia o calor. Ele traz o frescor e é um super digestivo também, né? Olha o tom. O ponto. Ó, o ponto do nosso macarrão é esse aqui, tá? Viu só? É rápido. Okay. Então, quando chegar nesse tom, não se assusta, que é isso mesmo que a gente quer. É isso aí. Agora a gente vai acrescentar o arroz. O arroz ele tem que ser muito bem lavado, tá? Para tirar todo o amido. E aí agora a gente vai selar esse arroz na manteiga, junto com o nosso macarrãozinho cabelo de anjo. Tá. Ó, o cheiro já tá... já vem esse aroma com a manteiga. E o ideal é que essa receita seja feita com manteiga mesmo, Isso. tá? Faça com manteiga. Né? Manteiga tem os benefícios, né? De você utilizar manteiga na culinária. Então, a culinária árabe tem muito isso, né? Tudo que é uma trajetória de 3.000, 4.000 anos de história de culinária. Então, você tem muitos benefícios que hoje, o que é tendência para o árabe já existia. Muitos anos já é atrás, cultura, né? E hoje o chefe Eric Salles do Tá Árabe, né, chefe? Isso, é o Tá Cozinha Árabe. Tá Cozinha Árabe, você pode seguir nas redes sociais, você que quiser comer uma boa culinária, preparada dentro da tradição, que às vezes, é comida libanesa, mas não é essas coisas que tem por aí, né? É isso mesmo. Agora a gente vai acrescentar, selou o arroz, nós vamos acrescentar água, tá? Muito bom. 400 ml de água. A água. Ele já começou. E por último, o nosso sal. Tá? Depois que acrescentou a água, não mexa muito o arroz. A gente só vai misturar o sal. Para ele não realmente empapar, porque a gente quer esse macarrãozinho assim, né, chefe? Isso nesse mesmo. Pontinho. Nesse ponto, o arroz soltinho, né? Isso, a apresentação vai ficar incrível.
Muito bom. Vamos continuar o nosso tabule. Vambora. Já colocamos o nosso tomate, colocamos a cebola roxa. A cebola roxa ela é mais doce. Tá. Então você tem a doçura do tomate, da cebola. E no final vai harmonizar muito bem com o limão. Tá, né? compondo os aromas de um bom tabule. Isso, né? Um bom tabule ele tem que ter muita salsa, tá? O segredo do tabule é uma salsinha picada e assim, muita salsa. Tá? O tabule libanês ele é carregado em salsa. Olha que bonito que tá. Olha só. Vai fazer esse domingo uma salada, vai falar, fiz um tabule libanês, aprendi lá no Bispa-Fé em Família. Ah, e agora receita a gente vai nova. acrescentar o nosso limão. Vai um limão inteiro nessa receita. Tá. E por incrível que pareça, o tabule brasileiro ele é carregado em trigo. O tabule árabe a gente tem a opção de servir ele com trigo ou não, tá? Hoje a gente vai fazer esse sem trigo. Ótimo. Tá? O nosso trigo é assim, coadjuvante. Na salada realmente libanesa, ela é um coadjuvante. Então ele vem para enfeitar a salada, mais do que ser uma salada de trigo. Isso, é uma salada. Não é o certo. O certo é você estar carregado ali de tomate, cebola e principalmente de salsinha, né? A salsa ela tem benefícios incríveis para a saúde, né? Inclusive para a mulher, quando está na pré-menopausa ou entrando em menopausa, pesquise e descubra. Tem vários benefícios da salsa, que é um tempero que você pode já adicionar na sua alimentação todos os dias, porque ele vai trazer uma reposição de uma série de nutrientes que a gente começa a ficar deficiente por causa dos hormônios. Isso mesmo. Agora colocamos um azeite da melhor qualidade, um extra virgem. Sempre qualidade no azeite, é importantíssimo. O azeite ele fala muito, né, na culinária libanesa, então ele faz a diferença. Porque ele também, um azeite de boa qualidade, ele vai dar um outro paladar a hora que você for degustar ele, né? Isso mesmo. Nós vamos colocar azeite e sal a gosto nessa salada. E você já tem uma salada nova para apresentar para a tua família. Então, quer dizer, fez um arroz, fez, de repente, uma abobrinha recheada. Com um tabule, já é o almoço de domingo, né, chefe? É isso mesmo. Que tal fazer um almoço libanês aí, domingo que vem ou esse domingo na tua casa? Isso mesmo. A salada, como é simples, já está pronta. Já está prontíssima. Pronta. Eu já vou me servir, chefe, por favor. O aroma do tabule é obrigada. Aproveita. É extraordinário. E agora o arrozinho ali já está quase. Você vê como é rápido? Enquanto a gente está aqui fazendo o tabule, já está quase chegando no ponto. 5 a 10 minutinhos ele está pronto. Ele está pronto e ele vai chegar nessa temperatura. Esse aqui já está quentinho, né, chefe? Sim. Então eu já vou me servir desse aqui para gente experimentar. E eu vou te mostrar. Você às vezes ainda não conhece. Olha, às vezes, e todo dia faz arroz. Varia um pouquinho, você faz um arroz libanês, parece que você já está fazendo uma receita mais sofisticada, né, chefe? Já dá, olha o colorido do prato. Olha que coisa linda. E é claro, você pode comer um charutinho, aí você acrescenta. Hoje eu vou experimentar aquilo que a gente está sugerindo. Depois, é claro, eu vou experimentar as delícias do chefe Eric Salles aqui no Bispa-Fé em Família. Vamos lá comigo? Que delícia, chefe! Obrigada, viu? Deus abençoe muito. Agradeço. Parabéns pelo trabalho. Shukran. E convida todos os Habibs para estarem com você. Ahlan Salam, Habibi. Bem-vindos. Qual é o endereço, chefe? O nosso restaurante está na cidade de Suzano. Fica na rua Maria da Conceição Oliveira, 131, no Jardim Quaresmeira. Todos estão convidados a ir lá e conhecer pessoalmente o trabalho do chefe Eric Salles. Parabéns, viu, chefe? Obrigada. E você pode rever todas essas receitas deliciosas
lá no Bispo Fê em Família e fazer essas receitas incríveis aí na tua casa também. Toda a receita direitinho, só ir lá nas redes sociais que você encontra ela perfeitas. Eu vou continuar aqui, né? Você sabe, essa é a minha hora preferida.